Boa noite, professor. Boa noite, turma. Nós iremos falar a respeito do realismo jurídico e da teoria tridimensional do direito. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Bom, aqui é Brisa e eu vim falar hoje sobre o conceito do realismo jurídico. Bom, o realismo jurídico é um conjunto de correntes doutrinárias da filosofia do direito que se iniciaram entre as décadas de 1920 e 1940, a qual entendem o sistema jurídico como fato, distanciando-se da metafísica e de visões mais idealistas sobre o direito. A corrente realizou fortes críticas ao formalismo jurídico, à tendência do direito como ciência, o objetivismo, a utilização da lógica e a busca da certeza jurídica. Também se discute na corrente o funcionamento do processo judicial, interessando-se de fato como é o direito e não como ele deve ser, fazendo ainda distinções entre o direito dos livros e o direito de ação. Nessa perspectiva, para os realistas, o importante é o que fazem os juízes e não o que dizem que fazem. Dessa forma, nota-se que o realismo contrapõe-se ao direito positivista, o qual os juristas decidem, primeiro, de acordo com as normas já pré-estabelecidas. De acordo com Bowlby, o direito nesse sentido se baseia mais na atitude judicial do que no vigente ordenamento jurídico. A doutrina da escola realista pode ser resumida da seguinte maneira: é direito o conjunto de regras que são efetivamente seguidas numa determinada sociedade. Porém, quando os realistas dizem que o direito são as normas efetivamente cumpridas, eles não estão falando ao comportamento dos cidadãos e sim ao comportamento dos juízes no exercício de suas funções. Tanto é que não se preocupam tanto com o legislador e sim com o juiz que aplica a lei estabelecida pelo legislador. Sendo assim, a corrente realista ainda se divide em duas escolas, a norte-americana e a escandinava, que serão aplicadas mais à frente. Boa noite, meu nome é Raquel. Eu vou dar prosseguimento ao trabalho, vou falar sobre o realismo norte-americano e as críticas que ele fez a importantes teorias também daquela época. Esse realismo jurídico norte-americano ele vai se desenvolver a partir de professores, né, que lecionavam em importantes universidades, como a Universidade de John Hopkins, Columbia e Yale. Então, como pode-se observar, ele surgiu na academia e a partir de então ele foi revolucionando tribunais e bancas da advocacia. Dentre esses professores que lecionavam, existiu um importante professor que foi o Carl Ellens, que foi quem batizou o movimento como realismo jurídico norte-americano, em 1930. Então, ele foi, né, o pai desse realismo, foi quem batizou esse realismo. Uma figura importante que o realismo encontrou um pouco à frente foi o juiz Oliver Wendell Holmes. Ele era um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos e ele foi considerado um símbolo do movimento porque, quando ele ia atuar perante o tribunal, era notável um certo pragmatismo na sua atuação. E sobre a ideia, sobre a teoria mesmo do realismo, esse realismo ele entende que os juízes, eles decidem de acordo com o que os fatos provocam em seus ideais, o que os fatos vão provocar na pessoa do juiz, e não vão ter como base as regras gerais do direito. Ou seja, o juiz ele vai responder mais ao fato do que à lei propriamente dita. Assim, a decisão final, ela vai ser resultado de vários fatores, muita coisa vai influenciar. Então, por exemplo, a ideologia do magistrado, a personalidade. Então, não vai ser um resultado ali exclusivo da aplicação da norma. Um grande pensador desse movimento também foi Godoy. Para Godoy, o realismo ele busca definir e descredibilizar teorias que eram juridicamente dominantes, como, por exemplo, teorias formalistas, teorias objetivas. Então, para ele, o realismo ele vai oferecer, em troca disso, né, em troca dessas teorias, uma jurisprudência com maior embasamento filosófico, uma jurisprudência mais iluminada, uma jurisprudência que seria potencialmente orientada para uma realidade que ela é inesperada, diferente da lei, né, que a lei ela vai
assim, dependendo do que acontecer, ela vai ser aplicada, mas assim, seria muito melhor analisar o fato concreto e não apenas pegar uma lei e aplicar a fatos que às vezes são diferentes uns dos outros. Então, é, além desse filósofo, né, que é o Godoy, também tem um outro filósofo do direito, que é o Henrique Aba, que ele é um realista da corte norte-americana. Ele vai entender que a interpretação do fenômeno jurídico, ele deve, né, se preocupar com a realidade empírica, ou seja, com o fato social, com o que realmente está acontecendo. Então tem que analisar caso a caso, caso concreto, e não apenas se basear numa lei, usar a lei para o fato para se adequar à lei, e sim que a decisão tem que se adequar ao fato. Então, nesse caso, né, esse Henrique Abel ele vai ser um crítico de teorias essencialistas do direito, sendo elas tanto teorias dos naturalistas quanto teorias positivistas. Então, ou seja, são teorias que vão utilizar noções de a natureza da lei, a natureza jurídica, o espírito das leis, a vontade do legislador. Ou seja, são conceitos que vão se basear e também basear em outros conceitos além desses, que não vão se relacionar com o mundo real, e sim com um certo ideal que seria, e não com a realidade. Dessa forma, então, Diniz ele vai explicar que o realismo jurídico norte-americano, agora eu vou citar algumas palavras dele mesmo. Então, para ele, o realismo jurídico norte-americano busca a realidade efetiva sobre a qual se apoia e dinama o direito, e não a realidade sonhada ou ideal. Para os realistas, então, o direito real ou efetivo é aquele que o tribunal declara ao tratar do caso concreto. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o realismo jurídico escandinavo, que, ao contrário do realismo norte-americano, que tinha ênfase na norma em si e nas decisões judiciais, o realismo escandinavo ele tinha um foco no comportamento das pessoas. Ele se preocupava com a efetividade das normas jurídicas, o que pudesse ser observado na prática. Para esse realismo, as normas jurídicas seriam aquelas que pudessem condicionar o comportamento das pessoas. A transição do realismo norte-americano para o realismo escandinavo foi feita por um filósofo e dinamarquês chamado Alf Ross, que eu não sei se é assim pronuncia, ao trocar essa ênfase da decisão judicial para aquilo que pudesse ser verificado na prática, no cotidiano das pessoas. Esse filósofo se preocupava em desmitificar ficções jurídicas e abstrações teóricas e situações que eram totalmente separadas da realidade da época em que eles viviam. Ele se preocupava em estudar o direito a partir do comportamento das pessoas a quem se destinava aquela norma. Ele tirava a ênfase do judicial e colocava a ênfase no dia a dia de cada indivíduo. Para Alfoz, o que garantia a efetividade dessa norma era a aplicação dela nos tribunais. Segundo ele, o pesquisador que queria partir dessa linha de pensamento, da linha de pensamento dele, do Alfoz, não tinha que tomar como base a norma em si, mas sim ele teria que observar essa norma em ação, se ela estava tendo um efeito prático. Um exemplo muito interessante que eu vi foi um exemplo sobre o adultério, que até 2009 o adultério era considerado crime, mas ninguém era preso ou ninguém sofria nenhum tipo de punição por cometer o crime de adultério. Então, essa norma, para esse filósofo, se tornou desnecessária, porque ela não modificava mais o comportamento das pessoas. Ninguém deixava de adulterar pensando que pudesse ter alguma punição. Entendeu? Embora isso seja considerado imoral, ninguém modificava o seu comportamento na sociedade por causa dessa lei.
Por outro lado, no caso dessa pandemia do Covid-19, por exemplo, em São Paulo, eu acho que a média de multa por pessoa que não usa máscara em locais públicos é em média, se não me engano, de R$ 524. Então, praticamente, as pessoas estão sendo obrigadas a usar a máscara. Ou você usa a máscara, ou então você vai pagar essa multa. Então, essa norma, ela está moldando o comportamento social. Tanto que as pessoas passaram a usar a máscara, para que não precise pagar essa multa. E, de acordo com Alf Ross, isso era o direito. Era o direito tendo aplicabilidade prática. É só isso mesmo. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Eu sou Everton e eu vou falar sobre a influência e as ramificações que o realismo jurídico teve em outros países além dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Escandinávia. Primeiro e de maior destaque é a teoria realista da interpretação, que está sendo desenvolvida na França por Michel Tropper e que é caracterizada como uma teoria que vê a interpretação como fruto da vontade do juiz e não do seu conhecimento. Além disso, essa teoria vê a interpretação basicamente como o mesmo que a aplicação nos casos concretos, já que o objeto dessa interpretação são os fatos e não as normas. Então, em suma, essa teoria vê a interpretação como o fato central da teoria do direito. E o ponto de convergência entre essa teoria e o realismo, que pode ser visto como a influência que o realismo jurídico teve nessa corrente, é o fato de que as duas acreditam que o direito ou as normas só passam a existir depois que são aplicadas, ou seja, reconhecidas pelos tribunais. Além disso, também tem um provável realismo jurídico polaco-russo, criado por Leo Petrasik, que é uma teoria que provavelmente tem grande influência do realismo jurídico por ter características bem parecidas, mas que se diferencia do realismo jurídico nato por ter uma visão mais sociológica do direito. Por mais que essa teoria se afaste da visão mais normativa e mais axiológica do direito, ela ainda tem uma influência da moral, ainda tem uma visão mais moral do direito. E por último, no Brasil, nós temos a Escola do Recife, que foi um movimento reacionário ao positivismo jurídico. E também tem uma investigação em relação à concepção retórica, que é baseada no pensamento de João Maurício Adeonato. Essa visão dele reduz o direito a relatos linguísticos intersubjetivos, que é o mesmo que o diálogo ou a argumentação, e que também nega a visão generalista dos casos do direito. Ele nega a redução do direito às normas e vê cada caso como uma fonte do direito. Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Luísa. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre a diferenciação entre os 3 pontos. Primeiramente, o realismo jurídico, o justnaturalismo e o justpositivismo. Mas aí a gente poderia começar em ordem cronológica, né? Primeiramente com o justnaturalismo, que o justnaturalismo, o foco central é a moral. Então, são princípios éticos, filosóficos, é um pensamento embasado no direito à vida, à liberdade. Não é uma norma que é emanada pelo Estado, mas sim pelo direito natural. Então, o direito, dentro do justnaturalismo, o direito é considerado aquela norma que é justa, de acordo com os princípios morais, né? Então, aquela norma positivada pelo homem, isso não está dentro do justnaturalismo. Isso já entra dentro do positivismo jurídico, ou justpositivismo, né?
Em relação ao positivismo, é considerado a norma em si, a norma positivada, seja na doutrina, seja no código. Então, o direito é considerado a norma, sendo ela justa ou não. Está dentro da norma, se for justo ou não, é considerado direito. Não está absorvendo de concepções filosóficas, de embasamento ético. É uma norma coercitiva, imperativa, aquela que está na lei. Então, isso já diferencia, né, o positivismo do justnaturalismo. Justnaturalismo, embasamento filosófico, moral. Positivismo, norma, direito positivado. Por fim, a gente tem, então, o realismo jurídico, que é essa vertente que a gente está estudando agora no trabalho. Ela é referente, na verdade, ela é derivada, considerada derivada do positivismo jurídico também. Por que ela é considerada derivada? Porque o realismo jurídico, ela também acredita na norma, mas é aquela norma, mas é como a norma é vista na prática. Quais são os efeitos, influências que essa norma tem na prática. Então, dentro do justnaturalismo, o direito é a norma, sendo injusta ou não, aquela que decidiu o caso. Então, dentro do realismo jurídico, o principal foco é a norma que decidir a sentença daquele momento. Então, por fim, só recapitulando, temos a opção do justnaturalismo, que é a moral, preceitos éticos, filosóficos, e o positivismo, que é a norma, embasamento em si, e o que vem diferenciar isso tudo, que é o realismo jurídico, que não importa a moral, não importa a norma positivada, o que importa é a prática que essa norma causa na realidade. Quais os efeitos, quais as dimensões que essa norma é capaz de atingir. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou João Pedro e irei falar um pouco a respeito da teoria tridimensional do direito. A teoria tridimensional foi uma resposta que o Miguel Reale procurou encontrar ao formalismo normativista, que era uma forma de ver o direito decorrente do positivismo jurídico tradicional, que o direito era apenas uma aplicação pura e simples da lei positiva. Na verdade, o que o Miguel Reale fez foi combinar três escolas diferentes em só uma, três formas diferentes de ver o direito. Do formalismo positivista, podemos retirar a ideia de que o direito está nas normas positivadas. Direito é igual à aplicação da lei. Do sociologismo jurídico, retiramos a ideia de que o direito está nos fatos. O direito seria uma questão de costumes, de como a coisa funciona na prática, e não exatamente de direito positivo. Do moralismo ou justnaturalismo, retiramos a ideia de que o direito tem a ver com a moral, com os valores da sociedade em si. A grande sacada do Reale foi dizer que essas três teorias, cada uma com sua característica, eram as corretas. O erro foi excluir as demais, sabe? Assim, Reale as combinou, as três em uma só. É como se cada um dos aspectos enfatizados por essas teorias, que são fato, valor e norma, fosse uma dimensão, como na geometria. Então, na verdade, o direito seria um fenômeno tridimensional e não apenas unidimensional. Essa foi a conclusão que o Miguel Reale chegou. A forma como os elementos fato, valor e norma interagem foi chamada por Reale de dialética de implicação. Na dialética tradicional, temos a ideia de oposição. E na dialética que o Reale propôs, os elementos não são contrários um ao outro, mas se alinham, se somam e um interfere sobre o outro para produzir um resultado final, que é o direito. Na perspectiva da contraposição entre direito natural e direito positivo,
Essa teoria não é exatamente nem naturalista, nem justpositivista, já que ela combina as duas formas de ver o direito. Na verdade, para Miguel Reale, o direito seria histórico-cultural, ou seja, dependeria da forma e do momento histórico e da cultura na qual estivesse inserido. Então, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a dimensão fática da teoria tridimensional de Miguel Reale. Reale dizia que o fato é o acontecimento social, e sobre esse fato deveria recair um juízo de valor, ou seja, um axioma, um aspecto moral, em que a sociedade iria atribuir esse acontecimento um valor para que depois disso pudesse ver a necessidade ou não da tutela do Estado sobre aquele acontecimento, da proteção do Estado sobre aquilo. Ele dizia também que todo fato social ele tem que ser visto a partir do senso moral, do ponto de vista moral da sociedade. Um dos exemplos que me ajudou a entender um pouco mais sobre isso foi um caso de uma pessoa que furta um objeto de outrem. Todo mundo entende que ninguém pode chegar pegando as coisas dos outros na hora que quiser, da maneira que quiser. Então, é como se, entre aspas, a sociedade estivesse assim, falando para o Estado: olha, Estado, esse fato aconteceu e é imoral e nós precisamos de uma proteção sua, que seja criada uma norma para que, quando isso acontecer novamente, a pessoa seja punida e nós possamos ser protegidos. Então, tudo, tudo parte do fato, do acontecimento social, para que assim possa chegar à norma jurídica. E a, a, então o direito ele vai analisar se aquele fato possui uma relevância ou não para o campo do direito, a partir de um valor moral que a sociedade recaiu sobre aquele acontecimento. Que a sociedade recaiu, não, que a sociedade é, propôs sobre aquele acontecimento. Ai, é só isso. É só isso mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, gente. Boa noite. Dando continuidade à temática da teoria tridimensional do direito, eu irei abordar o aspecto axiológico. A tridimensionalidade do direito, elaborada por Miguel Reale, além de conter o aspecto normativo e fático, também analisa o aspecto axiológico. Basicamente, esse aspecto axiológico ele se refere aos valores. Desse modo, o direito vai ser compreendido, segundo essa teoria, diante desses três aspectos, dessas três dimensões, de maneira conjunta. No que se refere ao aspecto axiológico, de maneira mais específica, como eu já me referi, ele trata, dos valores, do valor de justiça e está relacionado com o moralismo jurídico. Nesse sentido, os valores são ideias ou ideologias de vários cunhos, como filosófico, político, econômico, moral, jurídico. Ademais, como exemplo desse aspecto axiológico ou valorativo, podemos citar o cristianismo, positivismo jurídico, o liberalismo, o protestantismo, dentre diversas ideologias, ou ideias que podem ser citadas. Portanto, o valor é um elemento moral do direito que protege e procura realizar valores ou bens fundamentais.
Para concluir minha explicação, eu encontrei na jurisprudência do STJ um recurso especial que utilizou a teoria tridimensional do direito. Tratava-se de uma decisão que considerou impenhorável o único bem imóvel de um devedor que, mesmo não residindo nesse local, ele utilizava o valor da locação para fins de complemento de sua renda. Ele utilizava, esse valor para a subsistência de sua família. E assim teve esse imóvel impenhorável, mesmo não residindo nele. A minha parte sobre a teoria tridimensional do direito era essa. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, professor. A teoria tridimensional do direito, ela apresenta 3 concepções do direito. Falarei para vocês sobre a concepção do direito como norma, como ordenamento jurídico. A norma, ela remete àquilo que é normal, o que é esperado na escala de valores sociais. Haverá sempre uma tensão entre fatos e valores, que resultará na norma ou lex. A norma, ela está atrelada ao dever ser, que são normas de conduta ou ideal de conduta social. Para Kelsen, o costume se transforma no dever ser. Já Reale defende que a norma jurídica seria a integração entre fatos e valores. A norma seria um caminho que parte do fato em direção ao valor. Para Reale, não se pode falar de direito sem abranger normas, visto que a ciência do direito ela é uma ciência normativa. A norma ela possui o valor como fundamento. O valor seria a razão de ser da norma. Toda regra jurídica, além de ter eficácia e validade, deve ter também o fundamento que é o valor. Essa fase ela é conhecida como intuição normativa do direito e sofreu influências dos romanos. Os romanos eles criaram a jurisprudência, que é a ciência que estuda a experiência humana do justo. A ligação de justo com fato, de justiça e direito, ela é chamada de regula iuris, que seria medida de ligação. Da palavra regula, herdou-se 2 outras palavras relacionadas à tridimensão do direito, que seria régua como segmento de direção e regra como linha de comportamento. Reale defende que onde há experiência jurídica haverá sempre um fato como condição de conduta que liga sujeitos entre si, um valor como intuição primordial que avaliará o fato, uma norma como medida da conduta social. Nesse sentido, direito seria um sistema de normas que atribui sentido aos atos de vontade, situa no plano do dever ser, porque a ciência jurídica ela é uma ciência do dever ser e sua natureza é puramente normativa. Assim, fatos e valores, eles criam normas que buscam modificar ou manter determinados fatos ou valores na sociedade. Dentro da realidade normativa, o que muda é a percepção valorativa do fato, visto que o valor seria o principal ingrediente que, somado ao fato, produz o dever ser, que é a norma. Boa noite a todos. Agora estarei abordando sobre a junção das dimensões. Então, para resumir essas 3 correntes, vamos dizer assim, eu vou reordenar as coisas na ordem em que o Miguel Reale apresentou a sua própria teoria. Então, temos que do sociologismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com os fatos. Então, a ideia de fato, a dimensão fática. Do moralismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com a moral, tem a ver com os valores, então o valor da dimensão axiológica. E do formalismo, ligado ao positivismo, nós retiramos a ideia de que o direito tem a ver com as normas, então norma, ligado então à dimensão normativa. Então, qual foi a grande sacada do Miguel Reale na sua teoria? O Miguel Reale disse que essas 3 formas de ver o direito são corretas. Cada uma aborda o direito a partir de uma perspectiva, e essa perspectiva é correta. O erro de cada uma dessas teorias, de cada uma dessas correntes, segundo o Miguel Reale, foi simplesmente excluir as outras.
Então, a grande ideia que o Miguel Reale teve é que ele juntou essas três formas de ver o direito. Ele junta, em resumo, o direito como fato, o direito como valor e o direito como norma, e diz que, na verdade, o direito é a combinação desses três elementos. É como se nós estivéssemos falando de dimensões, a dimensão do fato, a dimensão do valor e a dimensão das normas, pois cada uma daquelas teorias era unidimensional. E a teoria do Miguel Reale é uma teoria tridimensional. Isso se assemelha como a geometria mesmo da matemática. Uma dimensão, duas dimensões, três dimensões. É como se o direito fosse o resultado de uma equação que combina esses três elementos, que é fato, valor e norma. A forma como esses três elementos se combinam, um interferindo sobre o outro, um implicando sobre o outro, para que nós conseguimos chegar ao resultado final, que é o direito, também chamado pelo Miguel Reale de dialética de implicação, ou seja, um elemento interfere sobre o outro, um elemento interage sobre o outro. Dialética de implicação, então, temos aqui que é diferente da dialética tradicional, que é uma dialética de oposição. Ao invés dos elementos estarem se confrontando, se enfrentando, eles estarão se alinhando, se ajustando para chegar juntos a um resultado final. Por isso, dialética de implicação. Preciso reforçar que a teoria tridimensional do direito foi uma resposta bastante criativa do que o Miguel Reale encontrou, então, para enfrentar os problemas decorrentes do positivismo jurídico tradicional, do formalismo normativo. Na verdade, essa foi a grande questão dos teóricos do direito ao longo do século passado. Surgiram diversas formas de abordar esse problema, entre aspas, e todas elas, na verdade, estão mais ou menos relacionadas umas com as outras. Então, temos que essa teoria do Miguel Reale não é uma coisa que vai contra as outras teorias ou as outras respostas que já surgiram. Ela é apenas uma visão a partir de um outro ponto de vista. Agora, se nós lembrarmos todos os elementos que o Miguel Reale mistura na sua teoria, os fatos, os costumes, a eficácia, a vida diária, os valores da moral, os valores da sociedade e as normas, quer dizer, as normas de direito positivo, as regras. Então nós vamos perceber que o Miguel Reale dá uma ênfase muito forte ao aspecto histórico-cultural do direito. Não se trata, perceba, nem de puro positivismo jurídico, também não se trata de justnaturalismo, de direito natural. O Miguel Reale compreende que o direito é o fruto de uma determinada sociedade, das concepções de uma determinada sociedade, da experiência de uma determinada sociedade. Por isso ele dá ênfase a esse aspecto sociocultural, histórico-cultural do direito. Por fim, eu gostaria de agradecer pela presença de todos e informar os membros que compõem a equipe. Os membros são Brisa, Raquel, Ana Daniele, Everton, Ana, Túlio, Brenda, Maricelma e eu, João Pedro. Obrigado a todos e espero que estejam todos bem.